Olá Seekers, o meu nome é Miguel Teixeira e sejam bem-vindos ao Snitchcast. Como é que estamos, Seekers? Espero que tenham tido um bom Natal, que tenham aproveitado com a vossa família e que também tenham gostado do último episódio, que foi um episódio especial de Natal. O episódio 2 vocês podem achar um pouco estranho, porque está a ser dia 31 e devia estar a ser dia 2, não é? Visto que é sempre ao sábado. Mas eu nestes 2 dias, neste caso, porque o outro também não cumpri a ser um sábado, foi uma sexta, por ser dia 25, e hoje vai ser dia 31. Alguns podem questionar o porquê de ser dia 31, uns já sabem, outros não sabem, mas hoje é o dia em que Tom Riddle, mais conhecido por Lord Voldemort, nasceu. Neste caso aqui vamos ter um episódio da história toda, da família, do próprio Tom Riddle, e com isto começamos nada mais, nada menos pela família, ok? Na parte anterior, e vamos conhecer as raízes assim de Tom Riddle. Neste caso aqui, Tom Riddle é filho de Merope Gaunt e Tom Riddle Sr., ok? Neste momento, os Riddles são uma família Muggle e os Gaunt são uma família, neste caso, de feiticeiros. Os Gaunt são descendentes de Salazar Slytherin e dos irmãos Peverell. Viviam numa cabana em Little Angleton com umas condições um quanto ou pouco precárias, onde tinham como a sua referência na porta de entrada uma serpente morta, que simbolizava e que, para quem fosse feiticeiro, percebia logo que ali viviam pessoas, neste caso ou feiticeiros, que falavam serpentês e por essa razão eram descendentes de Salazar Slytherin. A família Gaunt era muito ligada aos ideais de Salazar Slytherin, como eu já disse anteriormente, e isso é a prova na sua árvore genealógica, que eles casavam-se e tinham, vamos considerar, descendentes entre eles. E isso para manter, como todos nós sabemos já, uma linhagem de sangue. É verdade. Esta família acabou por se extinguir devido a essa mesma razão. A família Gaunt era muito apegada também às suas joias de família. Neste caso aqui estamos a falar do medalhão de Slytherin e do anelo onde continha a Pedra da Ressurreição, que era depois dos irmãos Peverell. A família Gaunt era, como eu disse, uma família muito ligada à linhagem de sangue, e começamos então pelo primeiro, neste caso é o avô de Tom Riddle, Marvolo Gaunt. Marvolo era um feiticeiro já bastante velho, pouco ou quanto estranho na sua aparência. A sua personalidade era descrita como uma pessoa cruel e incrivelmente insuportável. Marvolo tinha uma paixão maior pela sua linhagem de sangue e pelos seus antepassados do que propriamente pelos próprios filhos. Um pouco grave, eu sei, mas era verdade mesmo. Marvolo esteve preso em Azkaban durante 6 meses, após ter atacado vários funcionários do Ministério. Após a sua saída de Azkaban, Marvolo acabou, passado algum tempo, por falecer. Vamos falar então do tio agora de Tom Riddle, Morfinn Gaunt. Morfinn Gaunt era o filho mais velho de Marvolo e era uma pessoa que era descrita como uma fotocópia, com um toque ali a mais de loucura do que aquilo que era o pai, vamos assim considerar. Morfinn tinha uma aparência também um pouco ou quanto estranha, tinha um olho para cada lado e tinha assim um cabelo também selvagem, vamos assim dizer, preto, não é, mas muito selvagem. Morfinn tinha como hábito, não é, usar uma faca de prata numa das mãos e na outra uma varinha, e com isto tinha uma atividade de eleição que era, para além, neste caso, de aterrorizar a vida da sua irmã Merope Gaunt, era atacar Muggles. Okay? Morfinn Gaunt acabou os seus dias em Azkaban e eu vou-vos explicar a história de ele ter ido para Azkaban mais à frente. Merope Gaunt, filha mais nova de Marvolo e, como eu disse, irmã de Morfinn Gaunt, não era uma grande fã da prática da magia, isto é, ela não via necessidade para usar magia em tudo aquilo que ela fazia no dia-a-dia, enquanto que o irmão e o pai diziam que sim, que ela era feiticeira, tinha que usar magia para tudo. Muitas das vezes pressionavam-na para fazer esse tipo de magia, mas Merope não achava necessário e por isso não a fazia. Isto também, eu também sou um bocado sincero, eu acho que isto é um bocadinho derivado à relação que ela tinha com o irmão e com o pai. Para além dela não achar necessário usar tantas vezes magia, cada vez que se calhar pensasse em usar magia, ficava um pouco receosa, com medo de falhar, porque o irmão e o pai eram muito exigentes e tratavam-na mal nesse sentido. Merope não era uma grande apoiante do ideal da pureza de sangue, tanto que acabou por se juntar depois a Tom Riddle, que era um Muggle.
Mas não pensem que isto foi uma linda história de amor, porque não foi. Merope era uma rapariga um pouco ou quanto tímida e também não tinha a melhor aparência de sempre, vamos assim considerar. Era muito semelhante ao seu irmão, também tinha um olho para cada lado e era um pouco... Pronto, era um pouco feia, tinha assim uma expressão um pouco estranha, vamos assim considerar. E isso fazia com que Merope não tivesse confiança, não tivesse coragem de abordar Tom, que ela era loucamente apaixonada, porque ela via o Tom a passar de cavalo na sua janela, porque o Tom era um cavaleiro que vivia numas vilas mais à frente, e Merope ficava encantada a olhar para Tom. Num certo dia, Merope fugiu de casa e deu a poção do amor para Tom Riddle Sr. e isso fez com que ele se apaixonasse por ela, não é? Porque é uma poção de amor, e fugiram para uma outra vila. Quando estavam fora de Little Angleton, Merope acabou por engravidar, não é? De Tom Riddle Sr. e após estar grávida, Merope pensou, vou deixar de administrar esta poção ao Tom, porque depois de passar tanto tempo de ele já estar comigo, de certeza que ele já tem que nutrir algum tipo de sentimento por mim. E erro crasso da parte de Merope, porque Tom, após o efeito da poção passar, abandonou-a e voltou para a casa da sua família. Merope viu-se então abandonada por Tom, não é? E com isso fugiu para Londres, onde acabou depois por, neste caso, abrigar ou pedir abrigo ao orfanato que nós vemos representado na história de Harry Potter, que é onde Albus Dumbledore conhece pela primeira vez Tom Riddle. Merope, quando chegou a Londres, não tinha dinheiro e fez então ali uma penhora, vamos assim considerar, ou uma venda, do medalhão de Salazar Slytherin, que era a joia de família que ela usava. O medalhão foi vendido na Borgin Burkes por 10 galeões, uma quantia que na altura para Merope era completamente aceitável, mas sejamos muito sinceros, quem estava na loja fez um ótimo negócio porque sabia-se que era uma das joias feitas por um dos fundadores de Hogwarts, era um objeto raro e existia uma Hepzibah Smith aí espalhada por esse mundo que iria pagar um dinheirão por aquilo. Por isso, mau negócio. Mas, na altura, é como eu disse, Merope não tinha noção dos valores e vendeu por 10 galeões. Neste sentido, Merope ficou então abrigada no tal orfanato que eu vos falei há pouco e com isso acabou por ter Tom Riddle nesse mesmo orfanato. Merope acabou por morrer na altura que deu à luz Tom, mas ainda teve tempo de pedir um último desejo, que foi o nome do seu filho. Deu então o nome de Tom em homenagem ao seu pai, Marvolo em homenagem ao seu avô, neste caso Marvolo Gaunt, e o nome de família ficou então para o nome do pai, que era os Riddle. Neste momento estamos a falar que nasceu o maior feiticeiro das trevas de todos os tempos, não é? Assim, eu também considero Grindelwald um feiticeiro das trevas, é verdade, mas pronto, é Lord Voldemort, não é? A nível da aparência, o Voldemort é mais assustador, vamos assim dizer. Uma curiosidade sobre os Gaunt, eles não falavam inglês, eles faziam questão de, enquanto estavam em casa, falarem sempre em serpentejo, porque eram descendentes de Salazar Slytherin e queriam mostrar isso. Muito bem, falando então agora de Tom Riddle, efetivamente, Tom Riddle, nascido então a 31 de dezembro de 1926, atualmente Tom Riddle teria, se fosse vivo, 94 anos. Tom descobriu que era feiticeiro quando Dumbledore o visitou no orfanato, como vemos, como eu vos disse na história de Harry Potter. Frequentou Hogwarts entre 1938 e 1945, foi escolhido, obviamente, para Slytherin. Tom desde cedo foi considerado um feiticeiro muito talentoso e estudioso, tinha uma personalidade reservada e era descrito como um jovem com uma aparência bastante atraente e charmosa. Tom, muito bem cotado pelos seus professores, ganhou rapidamente a confiança de todos, tanto do corpo docente como dos seus colegas de casa, não é? Neste caso, os Slytherin. Até mesmo foi considerado um aluno modelo, vamos assim considerar, e foi perfeito chefe na altura em Hogwarts, só para vocês verem a confiança que ele chegou, porque estes mesmos estatutos que ele teve, vamos assim considerar, foram dados mesmo pelos professores, não foi algo escolhido, foi mesmo os professores que disseram: Tom Riddle, tu vais ser pau. Por isso, só para vocês perceberem a confiança que ele ganhou, principalmente com o Slughorn, não é? Sr. Horace Slughorn, se me estiveres a ouvir, tu és ganda distraído, mano. Então um puto vai-te perguntar, então como é que faz um Horcrux?
e tu vais falar para ele. Eu até chamei distraído, fui simpático e insultá-lo, mas pronto. Foste muito inocente. Mas mesmo muito inocente. Mas pronto, Slughorn sendo Slughorn, não é? Tom não sabe muito bem como é que isso aconteceu, mas descobriu que era o herdeiro de Slytherin. Como eu vos disse anteriormente, o herdeiro de Slytherin tinha os mesmos ideais de Salazar Slytherin, um quanto ou pouco curioso neste caso, porque se pensarmos bem, Salazar Slytherin teve como herdeiro um Half-Blood, neste caso, ele nem era um puro sangue e era um herdeiro de Slytherin. Logo aí temos uma prova que a pureza de sangue vale 0 no mundo mágico. Desculpa lá, Salazar Slytherin, eu sei que és o fundador da minha casa, mas nesta situação eu tenho que entrar em desacordo contigo, porque todos temos direito, Salazar. Continuando, Tom, como eu vos disse, no 5º ano descobriu que era o herdeiro de Salazar Slytherin e abriu então a Câmara dos Segredos e soltou o basilisco, que acabou por matar a Myrtle Warren, que era uma aluna que estava em Hogwarts, que nós conhecemos agora todos por Moaning Myrtle, ok? Que é aquele fantasma da casa do banho que aparece em Câmara dos Segredos, que foi o que os ajudou depois também a descobrir que era mesmo ali naquele lavatório que estava a entrada para a Câmara dos Segredos. Nesse mesmo verão, no 5º ano de Tom em Hogwarts, no verão, Tom dirige-se a Little Angleton a fim de descobrir mais sobre a sua família, onde encontra lá Morfino Gaunt, o seu tio, não era? Que era na altura o único Gaunt vivo, e Morfino contou então toda a história da sua família, e foi aí que Tom descobriu que era um Half-Blood, porque a família dele na parte do pai eram Muggles. Tom ficou completamente revoltado, enfurecido, e foi à casa dos Riddle e pronto, basicamente o que aconteceu foi, pegou, chegou, matou, viu, chegou e venceu. Acho que é assim a expressão, achou? Mas pronto, neste caso aqui matou a família dos Riddles, matou, atenção, uma curiosidade, com a varinha de Morfin Gaunt, e a seguir modificou as memórias de Morfin Gaunt, o seu tio, para ele assumir a culpa dos crimes sobre a morte dos Riddle. Neste caso ele matou o seu pai e os seus avós. Neste momento, foi como eu vos disse anteriormente, Morfin acabou por morrer em Azkaban devido ao crime que supostamente cometeu. Neste caso estamos a falar que os Riddles foram mortos pelo seu filho e neto, não é? E Tom tinha apenas 17 anos e já tinha, neste caso, morto 4 pessoas. 4 pessoas, 17 anos. Mas atenção, ninguém em Hogwarts desconfiava destes acontecimentos. A verdade é uma, e ele tinha um estatuto de aluno modelo, era um pouco estranho se suspeitassem de alguma coisa, mas pronto, é o que é, não é? Neste caso aqui, no ano seguinte, no seu 6º ano, Tom faz então a sua primeira Horcrux, com a morte da Moaning Myrtle, e aloja esse mesmo pedaço da sua alma no seu diário pessoal, o que vemos então depois em Câmara dos Segredos com a Ginny. Quando Tom acabou os estudos, pediu ao diretor da época, não é? Que era o Armando Dippet, emprego em Hogwarts para ser professor de defesa contra as artes negras. Mas Dippet na altura rejeitou. Disse para o Tom voltar mais tarde para ganhar um pouco de experiência e depois sim teria o seu lugar em Hogwarts como professor. Só que o Dippet queria que ele tivesse um pouco mais de experiência, não é? Um pouco mais de conhecimento fora aquilo que eles ensinavam em Hogwarts. Neste momento, Tom não gostou de ter sido rejeitado. Tom não tinha esse hábito de ser rejeitado. Tom era uma pessoa, como eu disse, bastante atraente e charmosa, e não era o que ele estava acostumado a ouvir, não era ou não, mas sempre assim, não é? Depois de ter sido negado então essa vaga de trabalho, Tom arranjou uma forma de encantar Helena Ravenclaw para descobrir onde estaria o diadema da sua mãe. Helena revelou a localização a Tom e então ele foi à Albânia e encontrou o diadema. Aí, na Albânia, neste caso, ele faz mais uma morte, um camponês que trabalhava e que vivia na zona. Quando regressou à Inglaterra, Tom tinha várias propostas de trabalho, muitas delas bastante boas e também da parte do Ministério da Magia. Mas Tom acabou por surpreender toda a gente a ir trabalhar para a Borgin Burkes, uma loja de antiguidades onde
eu refiro novamente, a mãe tinha vendido o medalhão de Slytherin, vocês recordam-se que eu ter falado disso anteriormente, pronto. Esta loja também aparece em Harry Potter, não é? Na altura, quando ele faz a passagem pelo Pod Flu, na toca, no segundo filme, neste caso, ou no segundo livro, neste caso, que ele faz o Pod Flu e vai ter a uma loja. Essa loja, que tem um ar assim muito sombrio, é essa a loja, é a Borgenbergs, e ela está localizada dentro da Diagon Alley, numa rua mais conhecida por Nocturne Alley, ok? Que é onde o Hagrid aparece no topo da rua e diz: estás a fazer, Harry? Estou aqui, anda mas é embora. E pronto, depois o Harry foi embora porque ele tinha... Pronto, vocês perceberam. Então, neste caso aqui, ele foi trabalhar para essa mesma loja, surpreendeu o mundo mágico nesse momento, e foi aí que ele conheceu Hepzibah Smith, uma pessoa que já tinha referido anteriormente. E quem é que é Hepzibah Smith? Hepzibah Smith era uma descendente de Helga Hufflepuff que tinha um fascínio por colecionar itens raros. Hepzibah Smith era a detentora da taça de Hufflepuff, ok? Que era então o artefacto que a Helga deixou, e também tinha comprado anos antes o medalhão de Slytherin. Então, neste momento, estamos a falar que o Tom Riddle já tinha a pretensão de ter os 4 elementos, não é, das casas para fazer uma Horcrux, e temos ali uma pessoa que tinha 2 delas. Ele já tinha se apoderado de uma, que era o diadema de Ravenclaw, e tinha ali 2 artefactos que poderia tê-los. Então, Tom Riddle começou então a negociar, vamos assim considerar, foi até mesmo a casa de Hepzibah Smith para negociar algumas peças que tinha na Borgenbergs e fazer negócio com a Hepzibah, mas Tom queria tudo menos negociar valores. Tom queria mesmo era ter a taça e o medalhão para então conseguir satisfazer a sua loucura, não é? De ter aqueles 3 artefactos e fazer deles uma Horcrux. Neste caso, Hepzibah foi morta, não é? Por Tom, neste caso devido a um veneno, uma poção venenosa, e assim Tom ficou com os 2 itens raros. Neste caso, Tom incriminou a elfa doméstica de Hepzibah Smith, a Hockey, pela morte de Hepzibah, colocando na Hockey uma memória falsa. Após conseguir os 2 itens, Tom despediu-se da Borgenbergs e saiu de cena, literalmente, durante anos. Assim, já tinha, como eu disse, 5 itens que seriam futuros Horcruxes. O diário com a morte de Monia Myrtle, o anel, na altura quando foi matar os Riddles, e ele na altura também retirou o anel quando estava em casa dos Gaunt, não é? Em Little Angleton. Falei então do diário, do anel, não é? Que depois fez uma Horcrux com a morte do próprio pai. Tínhamos um medalhão de Slytherin que foi posteriormente colocado como um Horcrux com a morte de um sem-abrigo Muggle que ele matou, e a taça da Hufflepuff foi feita com a morte da própria Hepzibah Smith. O diadema foi usada a morte do tal camponês que ele matou quando estava à procura do mesmo. Depois de se despedir, Tom dedicou-se a 100% à magia negra e ao recrutamento dos seus fiéis seguidores, não é? Como nós conhecemos, e criou então um movimento sobre a pureza de sangue e que ele iria dominar todo o mundo, não é? Passado mais ou menos 10 anos, Lord Voldemort voltou, já conhecido por Lord Voldemort, voltou a Hogwarts para pedir a tal vaga de trabalho que Dippet lhe tinha prometido. Nesta altura, já não era Dippet o diretor, era um tal de Albus Dumbledore, não sei se vocês conhecem, mas é uma pessoa que não aparece muito na história, nem é importante, nada. É uma pessoa que raramente aparece, mas pronto, na altura ele foi pedir o trabalho ao diretor na altura, que era o Albus Dumbledore, e ele já ficou, neste caso o Albus já tinha ali a pulgar atrás da orelha, vamos assim dizer, com as atitudes que Tom andava a ter, não é? O Albus já estava a par do movimento que o Tom Riddle estava a fazer, inclusive na conversa que eles têm, o Tom e o Albus estão a falar, e o Albus dirige-se ao Tom pelo próprio nome, que é Tom, e o Lord disse: coleguinha, isto aqui já não é Tom, só Lord Voldemort, isto aqui já não há Tom. E ele, não, para mim vai ser sempre Tom. Por isso houve ali já aquela picardia, não é, entre os dois, que durou durante muitos anos, e novamente Dumbledore acaba por rejeitar essa mesma proposta
para, neste caso, Voldemort ser professor. Imaginem só o Lord Voldemort a ser professor de defesa contra as artes negras, ou artes das trevas, em Hogwarts. E atenção, ele já estava com aquela, vamos considerar, aquela aparência meia ofídica, não é? Aquela sensação mais, com aquele nariz já um bocadinho coisa e tal, com aquela cara já assim um bocadinho, não é? Estragada, vamos assim considerar, ou estranho, não é? Já estava com um bocadinho dessa aparência, ia ser estranho, acho eu, ter um professor assim, mas, não é? Pá, estamos no mundo mágico, dá para tudo. Neste momento, Voldemort estava completamente irritado, não é? Enraivecido por ter sido recusado mais uma vez, como eu já vos disse. O Tom não vivia bem com a rejeição e com isso suspeita-se até que foi nessa altura que ele colocou o diadema de Ravenclaw na sala das necessidades e a escondeu lá. Após as duas rejeições, neste caso aqui, Voldemort amaldiçoou o cargo do professor de defesa contra as artes negras, que fez com que nenhum professor que lecionasse nessa mesma disciplina durasse mais de um ano no cargo. Depois dessa rejeição, decidiu começar então a concretizar o seu movimento, okay, que era o que eu vos tinha falado anteriormente, e daí desencadeou então a Primeira Guerra Bruxa. Os Horcruxes, que já tinham sido criados, foram espalhados pelos seus seguidores, como nós vemos durante os filmes. Neste caso, Lucius Malfoy ficou com o diário, Bellatrix Lestrange com a taça que foi guardada então no seu cofre em Gringotts. O medalhão ficou escondido na tal caverna que nós vemos, com o lago que estava com os Inferis que protegiam o medalhão. E na própria taça, não sei se vou considerar aquilo uma taça, mas vocês estão a compreender, aquela concha quando tinha o medalhão e aquele líquido, que aquele líquido era uma poção, que era a Emerald Potion, que fazia com que as pessoas começassem a ficar com alucinações e isso impedia que elas ficassem efetivamente com o medalhão. E a primeira pessoa a ser a cobaia nesse sentido era o elfo de Regulus Arthur Black, neste caso o Creature, que foi testar essa mesma poção, vamos assim considerar, que ele não sabia que era essa poção, e quando se viu nessa posição, Creature rapidamente saiu de cena, não é? E contou a Regulus o que é que seria passado, e depois vocês sabem que Regulus, pronto, conseguiu lá tirar o medalhão, pronto. Aconteceu toda aquela situação. O anel suspeita-se que tenha ficado então na casa da família Gaunt e, neste caso, protegido por diversos feitiços. Enquanto isto, Snape, que era um devorador da morte e um agente duplo, não é? Neste caso para o Voldemort, não para o Albus, que o Albus só foi depois. Mas pronto, era um agente duplo, que era um professor que trabalhava em Hogwarts e, neste caso, também era devoto a Voldemort. Houve no bardo Aberforth, o irmão de Albus, a profecia da professora Trelawney, que dizia o seguinte: aquele que detém o poder para derrotar o Senhor das Terras, o Senhor das Trevas, aproxima-se, nascido daqueles que 3 vezes o desafiaram, nascido quando o 7º mês finda. O Senhor das Trevas vai marcá-lo como seu igual, mas ele possuirá um poder que o Senhor das Trevas desconhece. E um terá de morrer às mãos do outro, pois nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. Aquele que detém o poder para derrotar o Senhor das Trevas vai nascer quando o 7º mês findar. E foi aí que Severus ouviu, neste caso, só metade da profecia, porque Aberforth, entretanto, percebeu-se que ele estava lá e expulsou-o do seu bar. Severus, após ter ouvido a profecia, foi imediatamente contar a Voldemort o que é que tinha ouvido, e haviam 2 crianças que nasceram no final do mês de julho e que os pais, neste caso, defrontaram ou desafiaram, neste caso, Voldemort, que foi Harry, neste caso por James e Lily Potter, e o Neville pelo Frank e a Anna Longbottom. Voldemort decidiu ir atrás dos Potter, neste caso, devido ao Harry ter mais semelhanças na situação de ele ser um Half-Blood, porque a Lily era uma Mudblood. Pronto, e ele fez essa associação, e que nós já percebemos que as associações do Voldemort muitas das vezes vão completamente ao lado, não é, Voldemort? Por isso é que tu morreste da forma que morreste, não é? Traído pela própria varinha, não é? Porque pensou mal naquilo que teria que pensar, não é? Mas pronto, Voldemort então foi a Godric Hollow. Na altura eles já estavam no esconderijo, como nós bem sabemos que tinha sido o Pettigrew que deu, não é? Que se chibou ao Voldemort e fez com que os Potter morressem.
Mais uma vez, obrigado, Peter Pettigrew, por nos dares uma história destas, porque sim, foste tu, Peter Pettigrew, que nos deu esta linda história que nós temos de Harry Potter. Muito bem, neste momento, então, o Voldemort foi a Godric's Hollow, atacou os Potter, matou a Lily e matou o James, e na altura, quando iria matar o Harry, devido ao feitiço que a Lily tinha feito, o feitiço fez ricochete, o Voldemort perdeu o seu corpo, não morreu, não é? Ficou só sem o seu corpo, e acabou por fazer uma Horcrux que não estava a contar, que foi a que nós conhecemos do Harry. Neste sentido, Voldemort, após esse confronto, assim considerar, com o Harry, foi-se refugiar na Albânia, onde sobreviveu durante vários anos, e após, neste caso, conhecer o Quirrell, que era o professor que nós conhecemos em Harry Potter e a Pedra Filosofal, após ter-se aliado a Quirrell e não tendo conseguido a Pedra Filosofal, que era o que ele queria para ter o Elixir da Vida, ele, após o novo falhanço, volta a fugir para a Albânia em 1994, e aí, neste caso, ele, peço desculpa, aqui já troquei agora um bocadinho, ele fugiu e ficou lá na Albânia em 1994, ele chega então a conhecer Peter Pettigrew, que fugiu no ano anterior, mesmo para encontrar Lord Voldemort, para, pronto, não é? Visto que os amigos antigos por os ter traído já não iria ter, por isso vou-me aliar, não é, a outra parte da história, não é? Pronto, neste caso aqui encontrou então Lord Voldemort. Voldemort também sobreviveu devido a uma cobrita qualquer, que não sei muito bem o nome dela, mas é pequenita também, que era Nagini, não era? Nem sei muito bem quem é que ela é. Mas pronto, neste caso ele foi sobrevivendo, porque sobrevivia numa mistura entre o veneno da Nagini e o sangue do unicórnio. A Nagini também ele conheceu na Albânia nesse processo, neste caso depois de ter sido novamente, vamos considerar, morto, não é? Entre aspas, e foi para a Albânia pela segunda vez, foi aí que ele conheceu a Nagini, e ele sobrevivia então dessa mistura entre o veneno e o sangue do unicórnio. Num dia, Peter encontrou Bertha Jorkins, uma funcionária do Ministério, que o reconheceu, e Peter levou-a ao esconderijo onde Lord Voldemort estava, não é? E usaram-na para retirar certas informações, e foi aí que eles descobriram que o Torneio dos Três Feiticeiros iria se realizar em 1995, e a partir daí Lord Voldemort começou a planear a sua ascensão com a ajuda de Peter Pettigrew e de Nagini. Neste momento, então, começou o planeamento, e então, em 1995, Voldemort acaba, então, por atacar na taça de Quidditch e, posteriormente, nessa altura, fazer refém o professor Moody, fazendo com que depois Barty Crouch Jr. Fizesse, então, o papel de professor de defesa contra as artes negras, sob a aparência de Alastor Moody. Pronto, após essa mesma situação, foi quando plantaram então a taça, não é? Que era um botão de transporte para aquele cemitério onde estava sepultado o pai de Tom Riddle, neste caso era o Tom Riddle Sr., não é? Nesse momento, ele voltou então para a história, vamos assim considerar, naquele caldeirão onde ele era um feto. Não se sabe muito bem como é que ele chegou a esse feito, mas a verdade é que ele chegou a esse feito, e neste caso foi aquele caldeirão onde ele tinha que ter um osso do pai, o sangue do seu inimigo e um membro de um fiel que ele tivesse. Neste caso foi quando o Peter Pettigrew cortou a mão, não é? E pronto, não é? E lá nasceu o Voldemort. Após o seu retorno, houve vários confrontos entre Voldemort e Harry. Nessa altura, em Cálice de Fogo, foi quando Harry disse que Voldemort tinha regressado, mas o Ministério não queria acreditar, e foi então na Ordem da Fênix que Cornelius Fudge viu mesmo Voldemort e despediu-se do cargo. E depois, a partir daí, foi um desencadear de situações onde o Ministério queria rejeitar essa mesma informação, vamos assim dizer. Mas após essa última cena em Ordem da Fênix, ficaram mais com medo do que propriamente de rejeição, e isso leva com que as pessoas tenham reações e ações um pouco estranhas, e foi o que aconteceu. O medo causa muita coisa, e isso não é diferente no mundo mágico. Neste caso aqui, Voldemort, após vários confrontos com Harry, como nós vemos em Ordem da Fênix, em Príncipe Misterioso não houve um confronto, mas pronto, houve ali uma troca entre Harry e, neste caso,
Hogwarts. E os Devoradores da Morte, onde depois acaba por morrer Albus Dumbledore, mas a morte de Voldemort calha então a dia 2 de maio de 1998, depois de Harry, Ron, Hermione e Neville terem destruído todos as Horcruxes, ok? Harry e Voldemort defrontam-se num grande duelo que para mim foi uma pena, mas uma pena gigante, não ter acontecido nos filmes e só que ter acontecido nos livros, porque nos filmes, vocês sabem, aquela morte acontece naquele pátio, naquele átrio cá fora, e onde, pronto, o Voldemort acaba por ir por cinzas. Pronto, isso eu compreendo que sejam os efeitos 3D, mas não aceito sendo fã da história em si, e acho que esta última cena era incrível se tivesse sido filmada, ok? Era incrível porque isto foi um duelo dentro do Great Hall, ok? Onde eles estavam todos, tinham aquelas macas todas e por aí fora, onde neste caso a Bellatrix até chegou a morrer para a Molly Weasley. Vamos, Molly Weasley, tu fizeste aquilo que nós... Pelo menos eu falo por mim e as pessoas que eu conheço e que não gostam da Bellatrix. Tu fizeste aquilo que toda a gente queria fazer, que era matar aquela... Epá, nem quero falar, pá. A Bellatrix Lestrange matou-me o Sirius, pá. Matou-me o Sirius. Achas que isso faz bem, pá? Enfim. Neste caso aqui foi no Great Hall, como eu estava a dizer, e foi uma cena tão boa. Quem lê os livros sabe o que é que eu estou a falar. Foi uma situação em que o Harry, havia picardias de ambos os lados. O Harry chegou a chamar o Voldemort por Tom para o espicaçar, e como também já tínhamos a noção que ele já era, vamos considerar, mortal, entre aspas, o Harry começou mesmo a picar para o tirar do sério. Foi uma situação muito mais vivida do que provavelmente aquela cena onde eles se tropeçam e depois lançam um feitiço. Opa, não sei, eu gostava mais de ter visto o final dos livros. No filme acho que ficava mais intenso e ficava melhor, já para não falar que toda a gente iria amar aquele filme, que eu acho que toda a gente amou o final de como é que o Voldemort morreu. Eu acho que toda a gente gostou porque está simplesmente incrível. Da forma como a J.K. Descreve toda a situação é incrível. Eu adorei aquela cena mesmo. E como eu tinha dito, então o Harry acaba por ter esse duelo no Great Hall, rodeado por toda a gente, estava a escola inteira a ver. By the way, já que estamos a falar entre livros e filmes, os Slytherin, maltinha que só viu os filmes, os Slytherin não foram para as masmorras. Houveram efetivamente Slytherins que não lutaram na Batalha de Hogwarts, mas houve muitos que lutaram na Batalha de Hogwarts, ok? Os Slytherin estiveram lá. Os filmes não mostram isso, mas os Slytherin estiveram lá. Continuando, neste caso aqui o duelo foi então no Great Hall, rodeado por toda a escola, não é? Onde acaba por acontecer a vitória do Harry perante o Voldemort. Se pensarem bem, foi muito parecido ao Albus com o Grindelwald. Isto tudo aconteceu devido à lealdade da varinha. Isto é, o Voldemort lança o Avada Kedavra para cima do Harry, não é? O Harry riposta com o famoso e poderoso Expelliarmus, não é? E quando isso acontece, a varinha das varinhas não pode causar dano no seu verdadeiro dono. E isso aconteceu quando o Draco desarmou o Albus Dumbledore na Torre da Astronomia, e posteriormente quando o Harry também retira as varinhas ao Draco na Mansão Malfoy. Logo, não era o Snape que matou o Dumbledore, o verdadeiro dono da varinha das varinhas, mas sim o Draco. Posteriormente depois foi o Harry, e que na altura, quando houve este duelo, a varinha não poderia causar dano ao próprio dono. Então, o que é que acontece? O feitiço é, neste caso, eu vou dizer ripostado, mas não queria dizer ripostado, fez ricochete, vamos assim considerar, no feitiço do Harry, neste caso ripostou no Expelliarmus, e isso fez com que o Voldemort levasse, entre aspas, com o próprio feitiço que tinha anteriormente, e o que causou a morte do próprio Voldemort, porque o Voldemort já não tinha mais nenhum pedaço da sua alma retida em nenhum dos artefactos, porque já tinham sido todos destruídos pelos 4 que eu falei anteriormente, e isso fez com que ele morresse. E como é que ele morre? Ele não morre metido em cinzas, e ele cai como um comum mortal, que era tudo aquilo que o Tom não queria. O Tom, neste caso, repartiu a sua alma em 7 para conseguir ser imortal e não ser igual a qualquer um dos feiticeiros que tivessem com ele. Para além de ele ter um talento e uma habilidade gigante para a magia, que era inegável, e ele tinha, por isso é que conseguiu, tão novo, fazer uma Horcrux e mexer em magia negra como ele mexeu, que muitos feiticeiros não têm capacidade ou nem sequer imaginam que ela possa existir. Mas o Tom fez, e fez muito bem. Atenção, o Tom foi brilhante no sentido de qualidade e habilidade, não no sentido da intenção, ok? Mas não deixa de ser um feiticeiro brilhante, como foi o Grindelwald, por exemplo.
Agora, eu acho que foi um bocadinho da arrogância e da prepotência que ele tinha que não o deixou pensar bem, e foi por isso que ele mais uma vez errou, e com isso levou à morte dele. Foi pela prepotência e pela arrogância que ele tinha. Pronto, e foi assim que Voldemort morreu, como um mortal caiu no salão em Hogwarts, e morreu assim. Literalmente assim, ele morreu como um comum mortal. Foi assim a história de Tom Riddle, ok? Mais conhecido por Lord Voldemort. E eu espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões para temas daqui para o podcast, eu vou deixar depois um story no meu Instagram para depois darem-me sugestões. O Instagram, para quem não conhece, é snitch.cast. Sigam, ok? Para também ficarem atentos a todas as novidades aqui do podcast, quando é que vão sair episódios. E eu estava a ter um horário mais ou menos recorrente, que era ao sábado às 8, mas depois perguntei aos seekers que estavam lá se preferiam que se fosse às 8 ou às 18, neste caso entre as 18 e as 20, mas eles preferiram ser às 18, eu também concordei, e estes 2 episódios saíram um bocadinho fora do horário, devido às circunstâncias, não é? Neste caso, uma foi o Natal, e esta aqui foi o dia de aniversário, não é, de Lord Voldemort, e eu quis contar a história do mesmo. Pronto, da minha parte é tudo. Espero que estejam bem e que tenham gostado deste episódio. Se ainda não viram os outros, saiam aí do vosso Spotify ou do vosso Apple Podcast e vão ver os outros. Temos mais 4 episódios e podem fazer uma maratona desses episódios, não há problema nenhum. Eu não fico chateado e vocês também de certeza que não vão ficar chateados, porque espero que gostem. E pronto. Mais uma vez vamos acabar este podcast com a frase e lema do mesmo. Já sabem, não sejam locards, usem máscara. Nox.